Pessoal, boa tarde. Hoje é a estreia do programa É Possível na Troad TV, né? E eu estou aqui com o meu convidado especial, meu amigo Thales. Tudo bem, Thales? Opa, muito boa tarde, pessoal. É uma honra gigante, imensa estar aqui, tá? Muito prazer de verdade. Agradeço imensamente pelo convite, viu? Imagina, a honra é a minha, né? Ter você aqui. E, ô Thales, eu vi que você tem uma trajetória de vida muito legal. E isso, se for para nós contarmos isso aqui toda, a gente vai ficar 2 dias, né? Ou 40 dias e 40 noites para contar. Mas eu quero que você me conte a sua trajetória de criança vindo de adolescente, né? Que você veio do Pernambuco, é isso? Isso mesmo, Opa. Exatamente. Então, pessoal, exatamente como o pastor está falando aqui, nós somos 9 irmãos lá do Pernambuco, Buíque, Pernambuco. Buíque, Pernambuco. É uma situação, lá não é fácil, né? Para quem quer mudar de vida, precisa se estar almejando ou buscando lugares diferentes que dá para a gente estar mudando nossa vida lá, né? Então, o que acontece? Em 2005, nós já estava com uma situação bem difícil, né? Uhum. Então, nessa época eu tinha 10 anos, né? Então, eu comecei a o quê? Eu comecei a enxergar as coisas, a gente vai para a escola, né? Lá teve um problema também que... Essa ideia que, como você é adolescente, você quer fazer parte da galera, né? Então, Sim. Tinha os valentões e tal. E os valentões, eles queriam que eu fizesse a tarefa para eles, copiasse para eles. Eu ficava super feliz de fazer isso daí, porque na minha cabeça eu achava que eu fazia parte do grupo agora, né? Então, tem aqueles carinhas lá, valentões, então, opa, eu sou o cara agora. Então, só que aí a gente vai descobrindo que as coisas não são bem assim, né? Então, aí em 2011, pulando um pouquinho agora, em 2011 foi o ano em que a gente resolveu sair do Pernambuco e começar uma história diferente, né? Família toda? Família toda, Certo. A família toda. Aqui em São Paulo, né? Em Carapicuíba. Uau! Então, o objetivo foi esse. A minha mãe, ela que decidia, vai ser assim, a gente vai pra lá, vai acontecer isso e isso, e a gente estava lá. Ela era a nossa capitã, né? Uhum. Ainda é. Até hoje? É isso mesmo. Então, foi isso, está decidido. E chegando aqui, porque lá no Pernambuco não é essa ideia de, cara, vamos lá, vamos trabalhar, vamos construir alguma coisa, eu quero ter um projeto, quero sonhar, não sei o quê. E 13 anos, né? 13, 14 anos, bem complicado. Na época lá, aí chegando aqui, alugamos uma casa, todo empolgado, todos nós empolgados, meus irmãos, né? Como eu disse, nós somos 9 irmãos, né? Sim. E assim, estamos em São Paulo agora. O que muda? O que nós temos que fazer? Mas peraí, é a minha mãe que tá ali nos direcionando. Tá, Thales, né? Thales, eu vim com um propósito, tá? Eu vou entrar no exército e depois disso eu vou fazer carreira. Aí tá, mas e meu irmão, o outro, queria entrar na aeronáutica. Então a gente veio com essa ideia, sabe? É sonho, né? Sim, criança, né? Exatamente, porque vem de lá. Lá não tem como você fazer isso. Aqui não. Aqui é tudo diferente. Tanto que a gente ficava comparando as cidades, né? Por exemplo, o centro de São Paulo com imagens de filmes que a gente via, por exemplo, nos filmes, né? Então a gente começou. Tá, então vamos fazer o quê? Fazer um cursinho. E quem vai pagar? A gente não tinha condição. Então a gente teve que trabalhar para pagar o cursinho, né? Para conseguir fazer a tão sonhada prova. Isso ainda criança, com sua idade de 13 aninhos. Exatamente. Sim. Não, quando chegamos aqui já estávamos um com 15, outro com 16, né? Então teve essa questão aí já. Agora é isso, tá na mente, tá? Então vamos lá, eu vou ser isso. Só que quando você é adolescente, a nossa mente ela pensa mil e uma coisa, na verdade, né? Quer dizer... Thales, só cortando um pouquinho aqui, o interessante que eu falo é o seguinte, na teoria é sensacional, né? Sim. Agora vamos para a prática, aí já é diferente, né? Exatamente. E aí? Então, assim, quando a gente é adolescente, a nossa mente ela pensa em mil e uma coisa. Ah tá, é isso aqui que eu quero, né? Eu quero tomar esse copo de água aqui agora. Só que na nossa mente fica, cara, eu quero isso aqui. Mas é tanta coisa, nossa, a gente enxerga uma outra situação ali e quer aquilo também. Aí fica nisso. Aí aconteceu que, na verdade... A minha mãe acabou voltando para o Pernambuco
Eu e meu irmão mais novo que eu, um ano, e nós acabamos ficando com o nosso irmão mais velho e seguindo o mesmo projetinho ali, que é de eu passar no Exército e meu irmão passar no ITA, que é a aeronáutica, sim, engenheiro sim, sim. aeroespacial. Não é Marcos Pontes, que era aquela ideia, nossa, vamos lá, ele é o nosso ídolo, no caso do meu irmão, né? Sim. Aí aconteceu isso. E de lá pra cá, é bem complicado, viu? Porque quando a minha mãe voltou, eu só fiquei, na verdade, por causa do meu irmão, meu irmão mais novo que eu, um ano, o Túlio. O senhor conhece, não é? Não, Ele eu já foi lá na conheci igreja com a gente. o mais velho que veio aqui com você uma E o outro ocasião. também, que o outro ele ia comigo no começo. Ah, sim. Então. Então, Ah, lembrei, lembrou? o pequenininho. Então. Lembrei, o menor. Lembrou? Ótimo. Então, o que acontece? O meu sonho era me tornar, sabe, fazer carreira no Exército. E do meu irmão era entrar na aeronáutica, né? Ele acabou desistindo, saiu da igreja também e tal, e saiu de casa, né? Ele alugou uma casa fora e eu fiquei lá, firme. Só que aí eu peguei o sonho dele pra mim. Eu queria ser, sabe, do Exército, fazer aquela carreira legal, não sei o quê. Só que aí eu acabei fazendo a prova do ITA, fiz 2 vezes, em 2013 e 2014. Não passei, infelizmente não é fácil, né? Mas perceba como que são a situação, como que são as coisas. Nesse mesmo período aí, né, foi onde eu aceitei a Jesus, né? Porque assim, só pegando um gancho aqui do que eu falei anteriormente. Aham. Quando a minha mãe voltou, a minha mãe voltou para Pernambuco. Eu fiquei com meu irmão. Aí foi nessa situação aonde Deus, ele me resgatou. 2012, voltando aqui pro ano de 2012. Aí foi aí que me convidaram para um culto, onde o Senhor estava ministrando a palavra. Eu lembro agora, a gente estava até conversando aqui e a gente recordou lá certinho da palavra, né? Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo de Isso. Carapicuíba, no... Vila dos Pássaros. Vila dos Pássaros. Exatamente, exatamente. E foi lá que eu aceitei a Jesus, quando foi feito o apelo no final da pregação. Uhum. Entendeu? Foi isso que aconteceu nessa época aí. Que interessante. Mas aí sua mãe voltou para Pernambuco e ficou quanto tempo lá para ela retornar? Ela retornou? É que tem um negócio engraçado, que assim, a minha mãe, ela vem pra cá pra ficar, sabe? Só que ela passa 6 meses, 1 ano e acaba voltando. Ah. Então ela volta, porque lá é a casa dela. Vai e vem. Exatamente. Vem. Entendi. Já tá certo. Então ela passou um ano de novo, volta aqui, passa um tempo com a gente. Então, ela é assim, mas o que acontece? Nessa situação, onde eu aceitei a Jesus, a minha vida melhorou, a mente também. Por quê? Porque na minha família não tinha ninguém que era conversa assim, ou seja, aceitou a Jesus e tudo mais. Então, teve essa questão, né? Chega a noite, olha lá, chega pra família, eu aceitei a Jesus. E eu aceitei a Jesus. Então, meu irmão, que eu morava com ele, o mais velho, ficou, cara, que legal, cara, o único da família, assim. Porque eu não bebia, né? Sim. O senhor sabe que no Nordeste é bem complicado. As crianças vão crescendo e vai pegando o costume dos mais velhos lá. Sim. Que é bebida, e a questão de igreja a gente não ia muito lá, entendeu? Pessoal, interessante, o Thales tem muitas histórias para contar mesmo, e eu falei com vocês no começo. Se a gente for ficar aqui conversando, vai longe. Thales, tem uma curiosidade sua que eu achei muito legal. Você e seus irmãos, e vocês eram muito focados e treinavam mesmo artes marciais. Vocês gostavam desse lance? Isso mesmo. Na verdade, a gente tinha uma espécie de disciplina. Nós éramos disciplinados no que diz respeito à questão de treinamento de artes marciais. Sim. Quando ainda criança, viu? Entre de 9 até os 13 anos, que foi mais ou menos o período que a gente começou a minha mãe querendo voltar e vir para São Paulo. Entendeu? Que legal, então, teve essa questão de foco. É o que eu utilizo hoje, na verdade, essa disciplina que eu uso hoje, ela começou para a sua vida. Exatamente. A gente vai para um pequeno comercial e a gente volta rapidinho para o segundo bloco. E no segundo bloco a gente vai ouvir um pouco mais o Thales e aí a gente vai aprofundar um pouco mais nessa disciplina e na questão espiritual. A gente vai e já volta, rapidão. Trago para você, empresário, o grupo Puro Gênio, assessoria contábil. Você está precisando de assessoria, contabilidade?
011-3698-2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Puro Gênio, integridade, respeito, liderança e pontualidade são os principais valores da Puro Gênio. 011-3698-2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Nós estamos de volta aqui, né, com o programa É Possível, com o pastor Soares. Sou eu, o pastor Soares, legítimo, né? E o meu amigo Thales está aqui. Thales, Opa, vamos lá. Thales, ele é um menino que veio do Nordeste, né? Muito focado em artes marciais, sonho, é que eu sempre falo, né? A teoria é fantástica, mas na prática a gente já muda, né? E o Thales não é uma superação, mas é uma determinação, uma garra que ele sempre teve. Thales, me conta agora aqui. Em 2012 você aceitou Jesus, Isso. né? E dentro da igreja, houve um período que você desacreditou de Deus, que você foi para o lado gnóstico, você, na sua mente, mas não é, você diz que virou ateu, Sim. entendeu? Conta um pedacinho disso aí, da igreja, o porquê, o que aconteceu aí e hoje, como você está? Ótimo, tá bom. Então eu vou começar com a questão da disciplina, né? Que a gente tinha, por exemplo, ali na questão das artes marciais. A verdade é que a gente tinha essa questão de como que a gente vai fazer para ajudar, para salvar o mundo. Obviamente, por influência de desenhos, animes, na época Dragon Ball, né? Que é Dragon Ball. Filmes de artes marciais e por aí vai. Então, na nossa cabeça tinha essa ideia de ajudar o mundo de alguma forma, né? Então, nós tínhamos esse pensamento de estar sempre treinando. Ou seja, de domingo a domingo, a gente estava praticando artes marciais. E lá, nós não tínhamos, por exemplo, um ginásio. Então, treinávamos aonde? Em casa. E vira e mexe num terreno aberto que era do lado, e as pessoas passavam e ficavam nos olhando, cara. Então aquilo ali, a galera ficava treinando direto, tinha aquele negócio legal, né? Parecia bem profissionais mesmo. sei. Coisa de filme. Isso lá no Pernambuco. No Pernambuco, exatamente. Uhum. Então o que acontece? Por causa da ideia, porque a disciplina ela é bem complicada, mas dentro desse exemplo aqui, era a disciplina acompanhada da motivação. Motivo que leva para a ação. E a nossa motivação era estarmos prontos, cada vez melhores, evoluir, né, no que diz respeito à questão de arte marcial, artista marcial, que é assim que se chama, e poder ajudar os outros, né? Não faz muito sentido hoje, mas na época fazia. Sim. Adolescentes, né? Então o que acontece? Essa ideia de a gente estar lá, vamos lá, correu para a escola, né? A gente ia para a escola e quando voltava, a gente voltava correndo por causa do programa que passava, era Todo Mundo Odeia o Chris. Então, quando a gente assistia aquele programa, não sei quanto tempo que era, meia hora, enfim, acabou, a gente corria, ia treinar. E atrás de casa tinha toda aquela, a gente chama de barragem, né? Ou barreiro, no Nordeste é assim. Então, nós fazíamos o treino lá. Aquele pôr do sol legal e a gente treinando ali. Então, teve essa questão toda aí. Agora imagine isso, todo dia, de domingo a domingo, isso era altamente prazeroso, entendeu? E nos mantínhamos focados, até porque tinha um problema também de brigas na escola e tudo mais, então a gente ficava até um pouco mais confiante, de certa forma. E isso, a gente, no meu caso, né, falando por mim mesmo, eu trouxe isso para os negócios, por exemplo. Mas vamos falar aqui questão agora, por exemplo, da questão espiritual, tá? Em 2012, eu acredito que por volta de março ou abril, se não tiver foi mais ou menos isso mesmo. Porque eu tinha 16 quando foi em 2012. Isso. E eu fiz 17 em junho, então foi uns 2 meses antes, eu acho, entendeu? Então tá, eu aceitei a Jesus e comecei aí, entendeu? Domingo, né, eu fui na Vila dos Pastros, aceitei a Jesus, e no outro domingo eu fui no Olaria, que também é a Assembleia de Deus, Ministério Madureira. O senhor era co-pastor na época, não é? Sim. E lá aceitei a Jesus de novo.
Eu não sei porque, sabe, essa ideia do primeiro amor deixa a gente fazer isso, né? Sim. Eu acho que talvez até uma terceira vez, viu? Você quis, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E alguém me pediu para abaixar a mão, não sei quem Não, foi. e eu peguei e falei, não, deixa vir que é assim mesmo. Tá, então o que acontece? Aí, escola dominical, começamos lá, entendeu? E na época, eu já comecei a namorar a menina, a garota que me levou, né, me fez o convite para ir à igreja. Certo. Então, eu acompanhava ela também aos cultos e ela fazia aula de violino nas segundas-feiras lá, no Olaria. Então, teve esse período aí. Então, para mim, foi uma questão de... Fui pescado por Deus dessa forma. Eu enxergo assim. Além disso, obviamente, né, não vai dar tempo, mas se a gente fosse analisar tudo, tem a mão de Deus em cada ponto, sabe? Sim, com certeza. E fui redirecionado, né? Ou seja, eu estava indo em direção, opa, aqui não, aí vai lá, calma, vai para cá, entendeu? Então, eu acho que teve essa questão E a questão da disciplina que vocês tinham no treinamento, acabou isso ajudando você também do seu lado espiritual, né? A presença na escola bíblica dominical, o culto, né? Mas isso era novo, na verdade. Sim. Essa questão da escola dominical, igreja, na verdade, isso aí foi excelente para mim. Por que foi excelente para mim? Porque eu não tinha vício de cigarro, mesmo assim, mesmo adolescente, porque sabe que é complicado no mundo lá fora, né? Eles começam cedo. Mas mesmo assim, eu não tinha vício de cigarro, vício de bebida e não gostava de festas, etc. E no meio da família, sempre tem. É churrasco? Vai lá, compra cerveja, compra isso, aquilo, vai lá. E a gente tá no meio lá sem estar gostando de nada. Sim. Então, para mim, foi altamente prazeroso. Por quê? Porque é um negócio leve, que te traz paz e que te edifica. Sim. Então, para mim, foi perfeito, entendeu? Era exatamente aquilo que eu precisava. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. E conta um pedacinho aí agora. E por que você foi pro lado gnóstico? Então, foi assim. Tá, em 2012, 2013, né? Depois de um ano ali, estava focado, já fazia parte da mocidade e tudo mais. Tinha aquela ideia do congresso, e maravilhoso. Só que aí eu comecei a começar a ler mais, a estudar bastante. Porque eu acabei não falando, mas não sei se o pessoal vai acabar se identificando com esse caso também, mas as pessoas elas não botam muito fé em você. Sim. Às vezes aconteceu muito comigo. E hoje, eu fico até surpreso porque as pessoas, hoje elas falam, cara, eu tô torcendo por você. Eu não tô acostumado a ouvir isso. Eu estou torcendo por você, viu, cara? Nossa, eu tô vendo você esforçado assim. Eu tô torcendo pelo seu sucesso. Eu fico estranho, porque eu não tô acostumado. Porque lá no começo, nesse período que eu tô falando, sempre foi o contrário. Foi até por isso que eu me senti na obrigação de me melhorar. Isto é, tá bom, se eu falo, olha a minha fala, na verdade, no Pernambuco não fala assim, é verdade, não é, sabe? Tem um sotaque. Um sotaque diferente. Diferente. E por que eu falo assim? Por causa de alguns pontos que aconteceram. Sacotas, brincadeiras, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, então vamos melhorar isso aqui. E como desde criança já assistia aqueles animes que é feito, a dublagem brasileira é feito por São Paulo, então, meio que eu peguei esse fio aí e comecei a ver e treinar. Aí eu melhorei a fala falando. Quando eu falava misericórdia, por exemplo, riam de mim, o pessoal daqui, entendeu? Sim. Então, isso me induziu a fazer o quê? Vamos melhorar, então vamos mudar. Aí não vai mais rir de mim, né? Entendi. E a mesma coisa, Thales não vai dar certo, ou Thales é isso ou aquilo. Ou seja, depreciando a minha capacidade intelectual. Aí eu me vi na obrigação de o quê? Cara, se eu já estou aqui, eu preciso evoluir, preciso trabalhar, preciso crescer como pessoa. Aí tem toda aquela ideia de crescimento pessoal e tudo mais que eu posso estar falando numa outra oportunidade. Thales, mas muito interessante essa parte sua aí que você falou, de que aquilo que eles, vamos dizer assim, numa palavra, te acusaram, né? Você pegou isso não para diminuir, e sim para crescer, né? Isso é sensacional, Essa que é a ideia da reinvenção, né, meus? Na verdade, se você pega um papel, você amassa ele, não tem como ele se desamassar. Mas se você pega uma bucha dessa de cozinha, você amassa ele volta. Resiliência, entendeu? Então, nesse ponto, eu fui resiliente. Porque aquilo que a pessoa falava comigo, fazia alguma coisa,
eu usava para me melhorar. Então, até hoje eu tenho na minha mente que hoje eu estou falando com o senhor aqui, por exemplo, certo? Então, amanhã já vou ser uma outra pessoa. Então, isso significa que eu vou estar um pouco melhor. Por quê? Porque eu já tenho isso na minha mente, já está treinado para eu estar constantemente. Hoje eu estou melhor que ontem, amanhã vou estar muito melhor que hoje. E nessa ideia, eu me deparei com alguns filósofos, pensadores, Freud, Jung, Piaget, filósofo, Vygotsky, Arthur Schopenhauer e Augusto Cury, que eu li muitos livros, Sim. e no livro dele, ele já mostrava, você jovem, questione mais. A vida, ela é bela e breve como gota de orvalho. Aí começa a falar isso aí, me induziu a questionar. Que legal. Aí foi aí que eu me tornei um questionador profissional, faixa preta. Gente, nós vamos para um breve intervalo e olha, tá difícil parar de conversar. Thales, nós vamos falar no terceiro bloco, nós vamos falar da sua vida empresarial, porque Thales hoje ele é empresário. Já voltamos. Trago para você, empresário, o grupo Puro Gênio, assessoria contábil. Você está precisando de assessoria contabilidade? 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Puro Gênio, integridade, respeito, liderança e pontualidade são os principais valores da Puro Gênio. 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Voltamos para o terceiro bloco e agora eu quero ouvir do Thales aqui sobre o ateísmo no qual ele estava. Mas antes eu quero agradecer o grupo Puro Gênio, né? Que o Thales é o CEO hoje, ele vai falar um pouquinho daqui a pouco também. Mas nós temos um videozinho contando um pouquinho a trajetória do Thales, que vocês vão ouvir. E logo em seguida a gente vai estar falando sobre a vida profissional do Thales. Vamos lá. Excelente, perfeito. E o ateísmo? Me diz aí. Tá bom. Por que ateísmo? Você tão fiel ali com Deus, aceitou Jesus 2 vezes, 3 vezes, que eu participei disso e de repente Deus não existe. Tá bom. Deus, na verdade, ele é uma variável a qual ele não se permite se testar em laboratório, não é? Sim. Entendeu? Muito boa essa colocação, muito boa. Então, o que significa? É o seguinte, depois de tanta leitura, então você acaba começando a questionar, entendeu? Então, tá bom, li aqui a Bíblia, li 2 vezes inteira, eu estou para ler ela mais umas 3 vezes, quero pelo menos 5 vezes ali. Estou escrevendo até livros, aliás, referente a muitas questões, uma delas é a questão da vida por si só. Então, quando eu comecei a estudar sobre a vida, a ler sobre outros pensadores, antigos filósofos e atuais filósofos também, aí eu comecei a questionar essa questão de Deus. Obviamente, né, Dostoiévski vai falar que se Deus não existe, então tudo é permitido. Mas tirando essa ideia da equação, voltando aqui para a pauta, eu diria o seguinte, que, espera um pouquinho, eu preciso compreender isso aqui melhor. Eu não consigo provar que Deus existe. Também não posso provar que ele não existe. Aí eu fiquei no agnosticismo, ou seja, se você me convencer com alguma coisa lógica, né, algum teólogo, ou pastor mesmo, ou qualquer pessoa que estivesse lá no meu meio, eu vou estar crente ali. Eu nunca saí da igreja, eu fiquei focado mesmo com toda essa situação aí. Aí chegou um ponto que eu não consegui mais, acreditar. Aí me tornei ateu por causa disso. Entendeu? Sim. Porque debatia, jogava lá, né, as ideias e questionava mesmo, sabe? Então, se eu sou um jovem, um adolescente com uma crise existencial, porque uma vez que Deus não existe, ok? Deus não existe. E agora, o que acontece? Sim. E agora, o que acontece? Agora fica complicado. Né? Igual o Dostoiévski falou, né? Que se Deus não existe, tudo é permitido. E agora, mas se a gente vai morrer, o que vai acontecer no pós-vida? Não tem mais Deus? Então, qual que é o sentido da vida? Eu vou fazer o que com a minha vida? Aí não faz sentido. Aí, nesse ponto, foi exatamente nesse ponto que eu entrei numa crise existencial. E aí que eu me aprofundei ainda mais na questão de estar questionando, de estar querendo saber ainda mais. Thales, você sempre pegou aquilo que era queda para alguns e fez com que isso levantasse você,
Né? Interessante. Agora me diz uma coisa, você veio do Pernambuco, 12 anos de idade, um pensamento de mudar o mundo com ser diferente, né? Aí você focou no exército, não quis, aí de repente eu sei da história que você trabalhava numa padaria, foi convidado por uma contadora para trabalhar. Sim. E o interessante é que nessa entrevista, ao invés dela entrevistar você que entrevistou ela. Quer dizer, ela está precisando de mim, então ela tem que me provar que ela precisa de mim, por quê? Exato. Né? E nisso aí você se tornou um contador. É. Você hoje é contador, né? Isso Me mesmo. conta essa trajetória aí de contabilidade, o escritório, como nasceu, Excelente. hoje o grupo Gênesis, como Isso. que é, muito legal. Tá, então assim, então tá bom. Esse é o ponto, né? Quando, em meio a todo esse caos que já foi falado aqui, emocional, porque isso é muito complicado, nós temos que, foi todo um processo que o próprio Deus, ele fez comigo para eu conseguir ser quem sou hoje, sabe? Isso não é arrogância, é um apontamento de algo lógico e claro. Claro. Agora, em relação à questão do profissionalismo. Quando eu cheguei aqui, eu tive que trabalhar, que eu falei, para pagar o cursinho. Sim. Só que depois, certo, de um ano mais ou menos, eu fui demitido de lá, né? Então, fui trabalhar no Lava Rápido. Sim. Depois do Lava Rápido, também saí de lá, fui demitido, porque não era maior de idade, né? Era adolescente ainda. Então, de lá, eu fui andando do centro de Carapicuíba até a minha casa, que ficava ali no Roseira. Sim. E nisso, na Avenida Inocêncio Seráfico, eu já consegui, eu via lá, sabe, várias vagas. E eu parei num ponto ali, que é a antiga Paola 2, acho que vale falar que não tem mais. E lá, eu vi lá, tava lá, precisa-se de balconista e precisa-se de copeiro. Eu nem sabia o que era copeiro. Que legal. E eu fui para vaga de balconista. Sim. E a balconista era a mulher. Só que eu fui assim, tava com a minha cunhada, ela falou, vai dar certo não, a gente saiu. Só que eu me virei e voltei. E lá eu perguntei como é que era, queria ser balconista. Falou, não tem mais, para você vai ser copeiro. Resumindo aqui, me contrataram, um mês depois, mais ou menos, final ali de junho de 2012, nesse período aí, eu estava atendendo os clientes ali. Aí depois veio julho, dia 9 de julho, que foi um feriado. Estava atendendo diversos clientes e veio, nesse cliente, tinha uma irmã na congregação. Sim. E ela era contadora. Começou a me entrevistar ali, porque ela precisava de uma vaga, precisava de alguém para ocupar a vaga de office boy. Sim. Entendeu? Me disseram, tá, não vai, resumindo aqui, porque você está num lugar que é certo para o duvidoso, você vai ser padeiro. E o que é contador? Nem sabia o que era contador. Contabilidade, o que é isso? Aí eu fui mesmo assim, sabe? Todo mundo falava, não vai porque você vai trocar o certo pelo duvidoso. Não, eu fui no duvidoso que todo mundo achava, mas é o que eu queria. Eu falei, cara, interessante, ela me convenceu, vai estar lá. Só que eu fui até lá para ser entrevistado. Só que o que aconteceu foi o contrário, na verdade. Elas que tinham que me convencer para eu sair de onde eu estava para trabalhar com elas. Agora imagina... E convenceram. Convenceram. Que legal. Então, você é padeiro lá, no meu caso, o balconista, né? Não, o copeiro. Mas fazia tudo. Sabe como é que é? Padaria. E tá, vai sair da padaria para trabalhar no escritório. Foi aí que começou. Aí que eu comecei a trabalhar de office boy. No primeiro mês fui treinado pela pessoa que estava saindo. Então, ela me treinou um mês e no segundo mês eu que precisava fazer tudo. E office boy precisa pegar ônibus, trem, metrô e por aí vai. E eu tinha chegado do Pernambuco. Como é que eu fazer? Meu Deus. Para pegar trem, ônibus. E todo mundo falava, cara, como é que para eu sair de algum lugar eu precisava de alguém para estar indo comigo para explicar. Porque no Nordeste a gente anda de a pé. Hoje mototáxi. Entendeu? Não tem ônibus, não tem. Da minha casa, da minha mãe, da casa da casa da minha mãe, até o centro de a pé. Meu Deus. Entendeu? E aí você gostou do ofício? Falei, vou para a faculdade. Foi o primeiro desafio. Esse aí foi o primeiro desafio, que era me adaptar a esse trabalho, onde demandava bastante um intelecto, né? E aí eu me desenvolvi legal na área profissional. Entendeu? E isso já desde pequeno, né?
aquele treinamento, aquele foco, o objetivo que você tinha desde pequeno, então você aplicou isso lá na frente. Com certeza. Até hoje aplica, né? Até hoje. É. Tem uma coisa E aí a faculdade? A faculdade foi em 2016, foi até uns 3 anos depois. Eu terminei o ensino médio aqui em 2013 Sim, e a faculdade só comecei em 2016. Teve esse gap de diferença aí, porque eu não sabia se eu fazia faculdade de ciências contábeis ou o que eu fazia. Teve essa questão também. Exatamente foi esses 3 anos que eu tive exatamente com esse problema de crise existencial, de questionamento, agnosticismo. Eu já fui até ovo-lacto, vegetariano, vegano também. Meu Deus. Entendeu? Hoje eu sou onívoro, sou cristão, né? Teve todo esse processo aí que aconteceu, né? Uhum. Agora, essa questão aí da parte profissional. Deus primeiro me tratou na parte pessoal e no mesmo gancho, na parte espiritual, onde eu questionei tudo, vi um pouco de tudo, né? Obviamente, não indo ao mundo para apreciá-lo, para saboreá-lo, mas para questioná-lo. Você estudou tudo isso, mas dentro da igreja. Dentro né? da igreja, Dentro não da saí. igreja, sim. Entendeu? Tanto Você que não até quis hoje, experimentar. não teve lógica para fazer isso. Uhum. Porque o meu objetivo era bem claro. Eu quero entender Jesus, quem é Jesus, então qual que é esse projeto todo, por que eu preciso seguir toda essa sistemática eclesiástica. Então aí foi que começou tudo isso aí, né? Uhum. Tem que fazer isso, aquilo, então pronto. E dentro desse período aí que tudo isso ocorreu. E aí eu tive a questão de ter saído da rua, ou seja, não era mais office boy, recebi uma oportunidade de trabalhar interno e no interno fazer bastante coisa também. Uhum. Então quer dizer, Deus me tratou lá no espiritual, me tratou no intelectual, né, nessas 2 partes aí, no que diz respeito ao lado pessoal meu, e também na questão de profissional, onde eu peguei todos os contatos na rua, trabalhei interno, compreendi o sistema da contabilidade ali, e depois que eu sabia de tudo isso aí, fui demitido. Fui demitido. Aí que comecei a fazer a questão... A faculdade. Não, a faculdade já estava, né? Já estava na faculdade. Então. Olha, parar de falar com você é pecado. É pecado. Thales, olha, muito interessante tudo isso, muito interessante. Mas o que eu quero dizer para você que está aí em casa, de que quando você tem um objetivo e você não sai do foco que é Deus, é possível. Para tudo é possível. Thales, só tenho que te agradecer. Prazer Obrigado meu. Olha, você é grande parceiro, grande amigo, conheci pequenininho e a gente vai muito longe. O que você tem para dizer para o pessoal aí, alguns segundos aí? Com certeza. Falando brevemente aqui, é o seguinte, nós temos que saber quem nós somos, o que temos que fazer, conhecer verdadeiramente a Cristo. Por quê? Porque Deus ele é tudo que nós precisamos, entendeu? Então, nessa situação aqui é o seguinte, eu já sei quem eu sou, já sei o que eu quero e a questão é foco, determinação, e eu sei que é possível eu seguir uma vida de um cristão sem precisar saborear, por exemplo, lá fora, como é que são as coisas, não sei o quê, porque isso é irrelevante. A melhor coisa é estar com a paz, com Cristo, e cada vez mais que você se aprofunda espiritualmente, você compreende o universo do cristianismo, você sente aquela paz e você compreende. Tem coisa que é imanente, tem coisa que é transcendente, tem coisa que é espiritual. Ninguém entende, só os crentes, só nós. Então funciona assim, tá bom? Fica focado, só o Senhor é Deus. Deus abençoe. Thales, Deus abençoa. Deus abençoa. Amém, satisfação. Muito bom, muito bom, muito bom. Chegamos ao final do programa É Possível. E eu peço a vocês, para vocês irem até o YouTube, pela Troad TV, e se inscrevam pelo Instagram, né, na Troad Oficial. Eu conto com vocês, tá bom? Um beijo do Pastor Soares.